Ora, bem-vindos. Estamos cá de volta para tentar resumir e como já tínhamos começado, não é? A questão das informações de destaque semanal. Por isso é que nós denominamos-la como sendo um resumo semanal e esperemos que possas divulgar este vídeo ou este direito, que possas se inscrever no nosso canal, porque quanto mais vocês se inscreverem, mais teremos aquela motivação de trazer para vocês informações impactantes que possam vos ajudar praticamente a equilibrar, não é? O vosso ponto de vista sobre as políticas levadas a cabo no país, não só no país, fora do país também. E não no sentido de influenciar, mas sim no sentido de informar para que possas tomar uma decisão coerente e sábia. Muito obrigado. Há um ponto aqui que eu queria levar que eu queria analisar com vocês. É o ponto aqui no jornal Clube Capa. No jornal Clube Capa nos traz a informação de que o, o Fernando de Piedade dos Santos, mais conhecido por Nando, trouxe-nos a informação de como qual contactou o presidente da República e não só presidente do partido, sobretudo, sobre a sua intenção de não apenas candidatar-se, como participar e concorrer no Congresso de 2026. Esta é uma notícia. Vocês sabem que o MPLA ultimamente tem estado em confrontações internas entre os camaradas, desde o momento em que os veteranos decidiram tirar a confiança ao presidente João Lourenço e decidiram praticamente ter um outro candidato para substituí-lo. Mas não é assim que o presidente João Lourenço encara as coisas. O presidente João Lourenço encara as coisas no sentido de que tem que ser ele a nomear, como o hábito dentro do MPLA, porque todos nós sabemos que o MPLA não é um partido democrático. Então, se está a se querer exercer a democracia, é a partir de 2026 em que múltiplos candidatos de grande porte, assim como Fernando de Piedade dos Santos, conhecido por Nando, assim também como o Egínio Carneiro, esses dois poids, vamos dizer assim, esses dois homens de peso
pesado dentro do próprio, homens de peso dentro do partido, decidem que vão concorrer no Congresso de 2026. A partir dali, está a se impor praticamente aquilo que já existe no Estatuto do MPLA como sendo um partido democrático. Mas isto não está praticamente dentro da disposição psicológica e mental dos dirigentes do MPLA. Porque a disposição psicológica e mental dos dirigentes do MPLA foi sempre nomear, indicar as pessoas para os postos e nunca deixar que essas pessoas concorram democraticamente e sejam eleitos democraticamente. Então, isto pareceu uma afronta para o presidente João Lourenço, que apareça as pessoas que têm um certo peso dentro do partido dizer que querem concorrer no Congresso de 2026. Por quê? Porque foram praticamente, eu não diria no caso do Higino Carneiro, mas sim no caso do Nandô, que goza praticamente da simpatia e do apoio dos veteranos. Segundo as informações que nós temos, é que o Higino Carneiro, se concorre praticamente a este posto no Congresso de 2026 para a presidência do partido, é porque ele tem se sentido culpado pelos últimos acontecimentos na vida do presidente, do malogrado presidente José Eduardo dos Santos. Então isto tem sido um peso de consciência que ele acha que a única maneira de se fazer dela é conquistar o partido e tentar, vamos dizer assim, facilitar de novo a vida dos filhos do presidente José do malogrado presidente José Eduardo dos Santos. Mas no caso do Nandô, o objetivo é outro. O objetivo é dirigir o partido em conformidade aos preceitos levados a cabo pelos veteranos do partido. Porque o Nandô é praticamente o candidato dos veteranos. Então, uma vez que os veteranos, vamos dizer, os antigos do MPLA já não têm mais confiança para com o presidente do partido, João Lourenço, e que atribuem esta confiança ao Nandô, eles acabam por instaurar a luta interna dentro do partido. Então, podemos condenar como quisermos o presidente João Lourenço, mas esse é um comportamento de um homem. O homem é assim. O homem, quando está no poder, quando ele acha que pode ainda continuar, mesmo nós todos condenamos que o seu mandato ter terminado deveria praticamente deixar o partido para outras concorrências, no caso do Nandô ou o engenheiro Venâncio, ou então, no caso preciso, o Higino Carneiro. Então devia ter feito isso, praticamente. Mas ele não quer. Ele quer continuar com os hábitos, não é, verificados no partido, que têm a ver com a nomeação do seu sucessor. Ele quer nomear o seu sucessor. Por que nomear o seu sucessor? A intenção é nomear o seu sucessor para que este sucessor possa praticamente defender, não é? Possa protegê-lo para não acontecer o mesmo que aconteceu com o malogrado José Eduardo dos Santos, que praticamente
foi também pedido pelos veteranos a deixar o poder ao presidente João Lourenço. E o presidente José Eduardo dos Santos, como já estava praticamente cansado, e não era a primeira vez que ele pediu que queria deixar as rédeas da presidência do MPLA, mas os mesmos que hoje praticamente estão a dizer ao presidente João Lourenço continua, são os mesmos que foram dizendo o malogrado presidente José Eduardo dos Santos de continuar, até que levou-lhe praticamente à morte. Então, a luta que existe atualmente dentro do partido é esta. O presidente João Lourenço, o presidente do partido, o MPLA, João Lourenço, ele acha que ele é que tem que designar, porque esse tem sido o comportamento dentro do partido. E não vai ser agora que ele vai aceitar se deixar levar por ela, porque ele mesmo é fruto praticamente deste comportamento que hoje está a ser exigido também a fazer o mesmo que se tinha feito ao malogrado presidente José dos Santos. Significa dizer que o João Lourenço tem a experiência de que se ele deixar o poder, como aconteceu com o presidente José Eduardo, o malogrado presidente José Eduardo dos Santos, então vai lhe acontecer o mesmo. Então, por isso é que ele opta por designar alguém da sua confiança, que praticamente vai ser alguém que vai estar à frente do partido, ou à frente do país, no caso, mas sob a sua tutela. Sob a sua tutela. Quer dizer que alguém que vai representá-lo, mas fazendo aquilo que ele vai querer que seja feito. Significa dizer que aqui temos um déni da democracia, estamos num perigo. O perigo é o seguinte, que todos os órgãos do Estado vão ser praticamente, vão ser confiscados o poder. Vão ser confiscados o poder no sentido de que se o presidente João Lourenço consegue praticamente fazer com que seja o presidente do MPLA, quer dizer que todos os serviços do Estado vão funcionar no MPLA, como no tempo do Partido Único. Vão funcionar dentro do MPLA. Os ministros e outras instituições do Estado serão praticamente aquilo que nós chamamos em francês em coquille vide. Quer dizer que vão existir apenas como representantes, não é? Como representantes dos gabinetes do partido. Eu dou um exemplo, eu acho que você já compreendeu. Dentro do partido vai ter um representante do Ministério da Saúde. Este representante do Ministério da Saúde terá plenos poderes para com o Ministro da Saúde. Quer dizer que o Ministro da Saúde vai depender desse indivíduo. Quer dizer que quem vai dirigir vai ser o próprio MPLA através da representação vazia, não é? Do Estado. É isto praticamente que o presidente João Lourenço está praticamente a organizar para implementar. Então ele não vê com bons olhos as candidaturas espontâneas de Nandô e do Higino Carneiro e do Venâncio. Ele vai ter que fazer tudo por tudo para criar métodos de pôr esses indivíduos fora, não é, da disputa dentro do partido para a presidência do partido. Podemos condenar o presidente João Lourenço como nós queremos, mas é um homem. E, no entanto, sabendo que pode vir lá, não é que pode vir a acontecer, vai acontecer o mesmo que aconteceu com o malogrado presidente José Eduardo dos Santos. Então, ele tenta segurar
assegurar praticamente o seu futuro e a sua posição. É esta situação. Então vamos aqui tentar ver, o que essa notícia nos quer praticamente trazer como informação. Nos diz o seguinte: é uma informação Clube Capa. Nandô comunica a João Lourenço que vai concorrer. Nandô comunica a João Lourenço que vai concorrer. Concorrer à presidência do partido, como está previsto para 2026, no Congresso. Quer dizer que aquilo que, no princípio, todo mundo criticou Nandô, dizendo por que o Nandô não se exprime, não é? Todo mundo estava à espera que o Nandô pudesse se exprimir, que todo mundo estava à espera que o Nandô pudesse dizer algo, porque havia especulações de que Nandô vai ser, mas o Nandô não dizia nada. Mas desta vez o Nandô acabou por transmitir na elegância ao próprio presidente do partido que ele vai concorrer no Congresso de 2026. Agora, a problemática é a seguinte: o que o Nandô vai trazer de novo e o que o Higínio Carneiro vai trazer de novo, o que o Venâncio vai trazer de novo dentro do partido. Dos 3 candidatos que vão querer se disputar com o candidato designado pelo presidente João Lourenço, porque tudo está a ser preparado para que o candidato designado pelo presidente João Lourenço tenha mais aceitação, credibilidade e que seja ele praticamente trazido, ou que seja ele praticamente a ser promovido, aposto na posição do presidente, quer dizer, do partido, para mais tarde ser o presidente da República, e a organização que vai ser praticamente efetuada vai ser no sentido de que essa pessoa deixa o poder para o presidente João Lourenço ser o presidente do partido. Aliás, está a se mudar o estatuto para esse tipo de coisas. Quer dizer que o presidente do partido vai ser presidente do partido, o presidente da República vai ser presidente da República. Quer dizer que as disputas que vão ser ali vão ser levadas a cabo no sentido de ver quem vai ser o presidente do partido, porque vai ser a pessoa que vai ter pleno poder para controlar aquele que vai ser o presidente da República. Então, é esta a guerra que está a existir dentro do partido, e esta guerra dentro do partido, o MPLA, está a trazer muitas sequelas. Uma delas é a perseguição dos filhos do general Dino Matroce, que já reclamou que os seus filhos estavam a ser perseguidos. O que nós achamos que é improdutivo são comportamentos de outro tempo, do tempo da DISA, né? Nos anos 80, 70, 80. Então, que se quer novamente reproduzir para intimidar todo aquele que não está de acordo com as diretrizes do presidente João Lourenço. Todo aquele que tenta criticar e prejudicar o projeto do presidente João Lourenço. Este é o problema que o MPLA está a confrontar neste preciso momento, e nós esperemos que o resultado que vai advir desta situação seja um resultado que vai praticamente aproveitar, não é? Aproveitar aos angolanos, não apenas
não apenas aos beligerantes que estão à procura da luta do poder. Ora bem, toda a problemática para esta situação de múltiplos candidatos dentro do partido está praticamente a depender, não é? Está a depender, ou vai ser forjado pela a garantia de uma nova reunião do MPLA para aprovar a revisão do Estatuto. Essa questão da revisão do Estatuto, esta semana nós tivemos um problema na qual nos foi informado que havia praticamente uma estratégia no sentido de se fazer o possível para se, vamos dizer assim, rasurar a cláusula que trazia praticamente a cisão ou o diferenciamento do presidente da República em relação ao presidente do partido. Porque no passado, o presidente do partido, ele tinha plenos poderes sobre a questão das atividades presidenciais. Mas, para se deixar cair o malogrado presidente José Eduardo dos Santos ficar atado, com mãos atadas e não poder fazer nada, o que é que se criou? Criou-se uma situação que tem a ver com diminuir o poder, quer dizer, fazer ele ficar apenas na esfera presidencial e não nas esferas do partido. Isto foi para diminuir o poder do presidente, do malogrado presidente José Eduardo dos Santos, para se dar o poder ao partido. Dando o poder ao partido era dar o poder aos veteranos, ao vice-presidente e essa coisa toda. E por isso é que vocês viram que nos últimos anos da vida do malogrado presidente José Eduardo dos Santos, ele estava mais concentrado na presidência do que no partido. Por quê? Porque já se tinha tirado essa autoridade. Tudo isso para quê? Para fazer com que o João Lourenço, o candidato, que era o candidato dos veteranos, porque o João Lourenço era o candidato dos veteranos, para que ele pudesse ter o pleno poder dentro do partido, para dirigir o partido contra, praticamente, o malogrado presidente José Eduardo dos Santos. Só que esta situação acabou por se produzir de maneiras de que, pelo mesmo conceito que eles diminuíram o poder ao presidente José Eduardo dos Santos, o mesmo conceito está diminuindo o poder do presidente João Lourenço. Por isso é que tem que se retificar essa cláusula dentro do Estatuto, tornando a ter a cláusula antiga, que era o presidente do partido, ele terá o pleno poder sobre o presidente da República. É esta a luta do presidente João Lourenço, porque acontecendo, ele estaria protegido contra as situações que aconteceram ao malogrado presidente José Eduardo dos Santos, que levaram
o seu desaparecimento físico. E que levaram também à perseguição contra os filhos, contra os seus filhos, e sobretudo o seu filho macho, não é? Que é o Zeno, que ficou preso, e as duas meninas que andam fora do país, que é a Tizé e a Isabel, que andam fora do país. Então, esta é uma situação que o João Lourenço não quer que se repita na sua pessoa. Por isso ele tem que procurar meios e maneiras para se proteger contra esta situação. Por isso é que o Congresso vai se realizar. O Congresso vai se realizar. O presidente João Lourenço garante uma nova reunião para se aprovar. Quer dizer que nesse preciso momento que nós estamos aqui a falar, as equipes que estão a trabalhar no sentido de se aquilo que eles chamam retificar razoavelmente o estatuto. O razoavelmente do estatuto que vai se retificar tem a ver praticamente com esta cláusula que eu acabei de aqui analisar com vocês. Então, o que nós queremos vos trazer? Diz o seguinte: o presidente do MPLA, João Lourenço, garantiu nesta quarta-feira, dia 9 de outubro, em Luanda, não é? Estamos aqui a fazer retrospectiva da semana passada, tem a ver com a semana passada, não é? Em Luanda, aos membros do partido que será marcada outra reunião do Comitê Central, o que já praticamente o estatuto do MPLA diz que não é o presidente que tem que convocar, mas são os congressistas que têm que convocar. Aqui praticamente mostra-se que o próprio presidente da República, o próprio presidente do MPLA, tem dificuldade de compreender o estatuto do seu próprio partido, não é? Então, diz que vai convocar, não é? Marcada outra reunião do Comitê Central antes do Congresso, para aprovar os documentos da revisão dos estatutos partidários a serem alterados no Congresso Extraordinário previsto para dia 6 e 7 de dezembro. Quer dizer que dia 6 e 7 não vai se alterar nada do estatuto. Dias 6 e 7 vai se trazer no Congresso Extraordinário do MPLA os estatutos já retificados apenas para se fazer o voto de aceitar o que já está a ser retificado agora. Entende? O que está a ser retificado agora, para pôr a cláusula que eu acabei de analisar há pouco tempo com vocês, onde o presidente do partido vai ter plenos poderes para controlar o presidente da República. No caso, o presidente João Lourenço. Porque esta é praticamente vamos dizer assim, uma das alternativas que o presidente João Lourenço tem para manter-se no poder e no controlo do governo. Esta é a alternativa. Então, e já está se a argumentar que nesse Congresso, quando vai se aprovar praticamente levantando as mãos. Por quê? Porque o presidente João Lourenço vai querer constatar, como aconteceu no impeachment da UNITA na Assembleia Nacional, onde os membros do partido, quando foram pedidos para votar praticamente esse impeachment, em vez do voto ser secreto, como é o hábito, o voto foi, de repente, organizado pela presidente da Assembleia Nacional com o levantar da mão. O objetivo era para ver quem são os membros do MPLA que estavam a favor desse impeachment, para depois haver perseguição, como o hábito do MPLA, perseguição
e praticamente desnaturar essas pessoas. Desnaturar no sentido de que criar situações anômalas na vida desses indivíduos. E é o mesmo que vai se passar nesse congresso extraordinário do MPLA. O voto para o estatuto do MPLA, que vai dar privilégio e vai dar praticamente, vai trazer para o presidente do partido os poderes equivalentes ao presidente da República e muito mais. Esse voto vai ser levado a cabo com a mesma tática que houve, quer dizer, de levantar as mãos para verem quem são os indivíduos que dentro do Congresso são contra o poder absoluto do presidente João Lourenço no partido e posteriormente para com o governo. Porque o MPLA, dessa vez, vai controlar o governo e vai dirigir o governo de uma maneira, quer dizer, os governantes vão ser representantes do MPLA para fazer aquilo que o MPLA quer. É claro que já existe, é claro que isso é feito hoje, mas dessa vez vai ser com um pouco mais acentuado, porque o presidente João Lourenço vai querer controlar praticamente tudo para não ser prejudicado, como aconteceu com o malogrado presidente José Eduardo dos Santos. Então, esta é a polêmica, e não só polêmica, é a estranheza do comportamento que se quer levar a cabo, não é? Diz que João Lourenço fez este pronunciamento durante a reunião extraordinária que aconteceu na semana passada do Comitê Central do MPLA em resposta às inquietações dos membros. A reunião aprovou um dos temas da agenda do Congresso que estabelecia 6 tópicos sobre a celebração dos 50 anos da independência. 50 anos da independência não pode ser quer dizer, este congresso, esta reunião que se passou há pouco, na semana passada, não é? Esta reunião extraordinária do Comitê Central do MPLA que se passou na semana passada para preparar o congresso extraordinário que vai se passar em dezembro, praticamente utilizou-se o subterfúgio de ser, vamos dizer assim, debater a questão da celebração dos 50 anos da independência. Ora, 50 anos da independência, quem tem que debater a questão da celebração de 50 anos da independência não pode ser o MPLA. Tem que ser o governo. O governo é que tem que debater isso. Mas pronto, compreendemos que foi um subterfúgio utilizado simplesmente para se levar a cabo o projeto que tem a ver com a alteração dos estatutos. Por isso diz assim, durante as discussões, um dos membros do Comitê Central, Valdir Cônego de Malange, ao pedir a palavra, lembrou que na convocatória para a reunião havia 2 pontos a serem aprovados. O primeiro, sobre as festividades dos 50 anos da independência, o que não tem nada a ver com um debate, o MPLA debater 50 anos da independência. Para falar o quê? Para dizer o quê? Para fazer, vamos dizer assim, a radiografia do país atual em relação aos 50 anos, onde progredimos, onde não progredimos. Não é nessa reunião que tem que haver esse tipo de debate, não é? E mesmo nós soubemos que os membros do Comitê Central seriam todos tímidos a dizerem as realidades do país. Porque as realidades do país mostram que aquele que está a dirigir o país tem problemas. Há problema de incompetência daqueles que trabalham com o presidente da República.
a exercerem praticamente plenamente as suas atividades. Mas quando nós contactamos as pessoas que representam o Presidente da República, todos eles dizem que nós não podemos, mesmo representando o Presidente da República, não estamos livres de fazer aquilo que tem que ser feito. Então, ficamos, vamos dizer assim, na preguiça, nos gabinetes, à espera o telefonema do presidente dizer o que é que tem. Quer dizer, aquilo que se aprova é uma coisa, mas na prática todo mundo entra nos gabinetes, fica à espera do telefonema da presidência da República para dizer o que tem que fazer. Aí deles tentar fazer algo do que não foi instruído. Vai ser destituído e pronto. E como a maioria dos governantes angolanos são pessoas que têm problema de personalidade, diria assim, para eles as condições que o MPLA lhes dá para viverem é mais importante do que a vida da população e é mais importante do que a dignidade deles como intelectuais ou seres humanos. Então, são pessoas que são chantageados através das condições que lhes são dadas pelo MPLA. Por isso é que vocês viram, muitos deles apareceram nas redes sociais, atacar o Dino Matroce, dizendo para o Dino Matroce que ele devia agradecer as condições que o MPLA lhe deu. Então, o problema é estas condições que o MPLA dá. Essas condições que o MPLA dá, os indivíduos não entendem que eles têm direito dessas condições. A Constituição do país, as leis do país, diz que as pessoas merecem o seu salário naquilo em que eles fazem. Mas meteram na cabeça de todos os angolanos, até aqueles que estão praticamente, até o último angolano, que ele vive e as condições que ele tem graças ao MPLA. O MPLA é quem lhe atribuiu essas condições. Em vez de compreender que é o direito dele ter essas condições. O MPLA não lhe deu nada de graça, lhe deu porque ele, não é, tem praticamente a dignidade de ter esses direitos, não é? Por aquilo que ele faz no país, por aquilo que ele faz para com o país. Então, todo mundo considera-se indigno, não é? Indigno. E todo mundo se considera ao mercês praticamente do MPLA. Quer dizer que é o MPLA, se não for o MPLA, eu não seria, se não for o MPLA, eu não sou. E isto tem servido tem servido praticamente de chantagem que o MPLA, que os dirigentes, ou o dirigente do MPLA utiliza para com os seus membros. Porque eles sabem que o dia que eles tentarem contra, as condições que eles têm acabam. Então, a dignidade dos quadros do MPLA, não é? Fuscou-se. A dignidade dos quadros do MPLA deixou de ser a partir do momento em que eles aceitaram esse jogo de não serem dignos daquilo que eles prestam dentro do MPLA como serviço e viverem apenas das esmolas que lhes são atribuídas pelo presidente do MPLA. É ali onde praticamente a dignidade dos quadros e dos intelectuais dentro do MPLA deixou de ser. E isto perpetuou-se praticamente na própria população. Os angolanos hoje são da mesma maneira. É só ver para a casta desses miúdos que ficam aí praticamente atrás dos generais para patrocinarem as músicas, tal do Kuduro que eles fazem, tais jardadas que eles fazem, tais as influenciadoras nas redes sociais. Todos eles estão atrás dos generais que lhes dão o dinheiro para patrocinar o trabalho que eles fazem. Vivendo de esmola, vivendo dessa esmola, eles são, quer dizer, que são pessoas que têm dívida moral para com esses indivíduos e automaticamente não são livres de fazer aquilo que acham que têm que fazer.
vivem praticamente na dependência. Quer dizer que são pessoas sem dignidade. Vivem na dependência e são pessoas sem dignidade. Este é que é o grande problema, que os políticos, que a sociedade angolana tem que se levantar e dignificar-se. E eu continuo aqui a leitura. Diz que durante esta sessão, essa discussão lá do Comitê Central, o cônego, o Valdemir Cônego de Malange, ao pedir a palavra, lembrou que na convocatória havia 2 pontos. Um deles é as festividades dos 50 anos da independência. Ok? Independência que temos todos nós. O que mudou só foi a cor da pele, mas as atitudes são as mesmas. O povo é miserável. Então, é isso que eles deviam ter discutido nessa tal discussão do Comitê Central. Não discutiram nada disso. Não houve estratégias para melhorar a situação da população. Eu de manhã vi aqui uma notícia que eu estava aqui a dizer, que era notícia de 56% da população com direito, não é, à eletricidade, e 46% da população angolana com direito à água potável. Isto é indignificar praticamente a vida do angolano. Quer dizer que o artigo 1 da Constituição está a ser atropelado, não está a ser respeitado. E numa sociedade que se respeita, os governantes que não respeitam a Constituição nesse sentido tinham que ser levados praticamente às instâncias judiciárias, que é para prestarem conta o porquê que eles não dignificam o cidadão angolano, uma vez que a Constituição, no seu artigo 1, exige a dignificação do homem angolano. Esse é o problema, a problemática que nós temos. Então, ele disse que o primeiro ponto era a independência e o segundo ponto era a apreciação das propostas de reajustamento aos estatutos do MPLA. Aí é onde está o gato escondido. Reajustamento dos estatutos do MPLA é onde está, quer dizer que o motivo principal é este aqui, não é a festividade dos 50 anos da independência, não. Porque isto ali, 50 anos da independência, qualquer um observa que essa independência é uma independência que não trouxe nenhum benefício aos angolanos. Porque ainda estão na miséria, estão numa vida de desprezo, uma vida praticamente de miséria extrema. Então, essa independência não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Fora de se livrar dos portugueses, o que essa independência trouxe para os angolanos? Bom, talvez alguns diriam que estou a ser um pouco justo e um pouco extremo, porque nós vimos que a construção disso e a construção daquilo, o país está a evoluir um pouco naquilo. Sim, senhor, alguma evolução. Não vamos dizer que não. Vamos dizer que não. Mas no essencial da população não se vê essa evolução. Porque até hoje o angolano não tem a saúde que deveria. A água, luz, o angolano tem carências. A educação está na miséria. A nossa educação só produz bajuladores. A nossa educação em Angola, as nossas universidades em Angola só produz bajuladores. Não produz homens que se dignificam. Homens que se dão valor por aquilo que eles aprenderam. Só produz bajuladores. Então está mal. E no ranking das universidades, não vamos dizer mundiais, mas no ranking das universidades africanas, em que posição é que se encontra as universidades angolanas? Estão muito longe de ser. O que significa dizer que temos a preparação dos quadros angolanos é desprezado. Quer dizer que esse país não vai ter no futuro quadros capazes de defenderem os interesses dos angolanos. Esse país está a ser preparado para ser governado e ser colonizado pelos estrangeiros que vão praticamente infiltrando-se em Angola. É isso que vai acontecer.
Estrangeiros estão a entrar em Angola com uma estratégia. A primeira estratégia, casar as angolanas que estão aí a se oferecer, não é? As angolanas perderam valor, se oferecem como se fosse um produto banal, como se fosse um produto de quinta categoria, oferecem-se aos estrangeiros para poderem praticamente ter mínimas condições, porque o país não lhes oferece essas condições. O país não oferece condições para os angolanos terem praticamente projetos empresariais no empreendimento, projetos no empreendimento de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. Não há possibilidade dos angolanos fazerem isso porque o governo não facilita. Já tentou praticamente facilitar alguns indivíduos do MPLA nesse aspecto, mas esses indivíduos nunca conseguiram fazer grandes coisas. Até começou no tempo do malogrado presidente José Eduardo dos Santos. Nós todos assistimos um dia o malogrado presidente José Eduardo dos Santos zangado, mas chateado, porque havia empresários que emprestaram bilhões e bilhões de dólares para criarem empregos, para criarem praticamente empresas para posteriormente empregar os angolanos, para diminuir o número de pessoas no desemprego. E esse dinheiro desapareceu. Por quê? Porque os empresários pegaram nesse dinheiro, guardaram em casa. Se não guardaram em casa, enviaram aqui na Europa, nos bancos da Suíça e outros paraísos fiscais, onde esconderam esse dinheiro. O objetivo pela qual eles pediram esse dinheiro para criar empregos em Angola, não fizeram. Ali está a diferença entre eles e a Isabel dos Santos. A Isabel dos Santos, mesmo que ele teve um pouco de apoio para ter bilhões e bilhões de dólares na sua conta, mas Isabel dos Santos criou empresas em Angola. E depois de criar empresas em Angola, essas empresas facilitaram praticamente o emprego dos angolanos. O que muitos, Manuel Vicente é um deles, que tem bilhões e bilhões na conta bancária através de uma refinaria, que devia ser refinaria de Angola, mas ficou para ele, quer dizer, ele bisnou os angolanos, como se diz na linguagem, bisnou os angolanos da refinaria, a refinaria ficou para ele. Essa refinaria hoje está a refinar o petróleo, mas o dinheiro vai na conta de um indivíduo chamado Manuel Vicente. O homem mais rico de Angola é o Manuel Vicente. E o dinheiro do Manuel Vicente não serve para criar empregos em Angola. Não cria para criar empresas em Angola para praticamente diminuir a questão de falta de emprego da juventude em Angola. Não. Esse dinheiro serve para o senhor beber Petrus, né, o vinho mais caro, comprar todo tipo de carro. Vocês viram os carros que foram surpreendidos pela Polícia Judiciária em Lisboa? Ele tinha uma garagem com todo tipo de carros. Se vocês, quer dizer, somar esses carros, são bilhões e bilhões de dólares que ele enfiou nos carros, em vez de criar empresas em Angola para empregar os angolanos. Manuel Vicente é um que não quer saber de Angola. Ele não quer saber de Angola. Estão a compreender? Então, como Manuel Vicente, tem muitos que são também assim, que não querem saber de Angola. O que eles querem é o dinheiro de Angola, mas dos angolanos eles não querem saber nem de perto. Nem de perto. Por quê? Porque os angolanos, para eles, cheiram mal. São pessoas que cheiram mal. Estás a entender? São indivíduos que cheiram mal. Como cheira mal, não dá para aproximar desses indivíduos, porque eles andam com carros com ar-condicionado, vidros fumados e tal. Eles gozam praticamente daquilo que Angola oferece, mas não querem saber dos angolanos. Mas também a culpa é dos angolanos, porque o angolano é tão miserável, até mesmo na consciência, que quando alguém lhe dá qualquer coisita para ele comer, ele vai considerar essa pessoa como se fosse o Criador, como se fosse o Criador, como se fosse aquilo que vocês chamam Deus. Estão a compreender? Então o angolano é assim, tudo ele chora, chora por tudo e por nada. Está contente, chora, está triste, chora. Então não compreendemos o choro do angolano.
Estão a compreender? Então, e esses indivíduos vão brincando. Então, a Angola está a ser um país que está a ser preparado para a governança praticamente dos estrangeiros, porque não está a se formar quadros adequadamente, não está a se formar quadros capazes de proteger o nosso país contra a invasão estrangeira. Os chineses estão a entrar, estão a engravidar. As angolanas tornaram-se as mulheres mais fáceis da face da terra. Me desculpem dizer isso, mas isso é verdade. As angolanas tornaram-se as mulheres mais fáceis da face da terra. Quer dizer que qualquer estrangeiro, basta chegar em Angola, ele pode ficar com 10, 20 angolanas, não tem problema. E as angolanas vão deixar isso acontecer. Não se respeitam, não se dignificam. Quer dizer, os estrangeiros, quando olham para nós, os homens angolanos, cospem. Cospem por quê? Porque as nossas irmãs são as mulheres mais fracas do mundo. Que por um pão, por um rebuçado, ele deixa-se levar pelo estrangeiro. Então, esses estrangeiros estão a vir, vão engravidando um monte dessas meninas aí em Angola e vão criando uma raça que é uma raça de mulatos, não é? Eu não sou nada contra os mulatos, porque também tenho sobrinhos mulatos, mas é assim, vão criando essa raça de mulatos. E quando se cria essa raça dos mulatos, eles, os mulatos, têm tido complexo da sua parte angolana. Têm tido complexo e vergonha da sua parte angolana. Não digo todos, mas na sua maioria, nós sabemos que são assim. Têm esse complexo. Eles apegam-se mais à parte dos seus pais ou das suas mães que são estrangeiras. Estás a compreender? É ali onde eles apegam-se mais. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que esses indivíduos vão crescer e, como os seus pais são inteligentes, vão organizar esses seus filhos no sentido de que Angola seja o país deles. Eu sei que alguns que estão a me ouvir vão dizer, mas doutor Cláudio, você está atrasado. Então você não sabe que como a nossa, como é que se diz, a ex-esposa do malogrado José Eduardo dos Santos, a mãe da Tizé, tinha nos revelado que Angola é dirigido pelos santomenses e cabo-verdianos, não é? São eles que nasceram os filhos aqui e esses filhos vão estando em grandes posições, etc. Uma delas é o exemplo que nós vimos ali na JMPLA, onde havia candidatura, né, da presidência da JMPLA, mandou-se em Luanda, mandou-se os outros candidatos desistirem para aprovarem uma menina que praticamente vem também da mestiçagem. Então é este problema. Os negros angolanos têm um grande complexo de inferioridade perante a mestiçagem angolana. E a mestiçagem angolana sabe disso, por isso ela domina a consciência dos negros, dos angolanos. Porque o problema é o seguinte, temos também a outra particularidade, que é a particularidade de que a mestiçagem nós a consideramos como fraca. Consideramos que são os filhos que foram feitos com os portugueses e tal, podem estar a sofrer de um traumatismo. Mas eles são tão habilidosos que aproveitam esse sentir dos avós e das avós e conseguem praticamente utilizar isto como um meio de dominar os outros. E é isso que se passa em Angola. Aliás, o general Paca já tinha falado, já tinha se exprimido nesse sentido, não é? Dizendo que Angola é um país complexado. Então, temos essa situação, a mestiçagem praticamente vai ganhando o lugar e os pretinhos vão ficar mesmo lá na sanzala, entende? Vocês vão ficar mesmo lá na sanzala, com a vossa poeira, com os vossos lixos e etc. Vocês vão ficar mesmo lá, porque vocês não estão a preparar o futuro desse país. Culpa de quem? Dos governantes. Aqui eu não estou a entrar num aspecto racial, mas estou a entrar num aspecto de que
seja ele mestiço, seja ele o pretinho, tem que haver uma preparação. E as nossas universidades não têm praticamente o cacifo suficiente para produzir quadros eficazes que serão capazes de defender a pátria, que serão capazes de defender os interesses da pátria. Estão a compreender? Aliás, o sentimento patriotismo é combatido, o sentimento patriotismo é destruído. É esse o problema que nós temos em Angola. É essa situação que nós temos em Angola. É urgente se debater essa situação. Então, quando falar-se de 50 anos da independência, que não se falou coisa nenhuma nessa reunião, nessa discussão dos membros do Comitê Central, não se falou nada disso. Por quê? Porque o objetivo era mostrar a banana e guardar o cacete. Esse era o interesse. Quer dizer, deu-se a banana, os indivíduos quando comeram banana, a cacetada em cima deles. E a cacetada era o quê? A cacetada era o segundo ponto, que era o ponto mais importante da estratégia do presidente do partido, João Lourenço, que era praticamente apreciar a proposta de reajustamento do estatuto do MPLA. É este o segredo, é essa a importância. E o estatuto, por que alterar o estatuto? Diz que o dirigente mencionou ao presidente que apesar de constar na convocatória, o segundo ponto sobre a alteração dos estatutos não havia sido distribuído previamente nenhum documento, o que impediu os membros de saberem quais os artigos seriam modificados no Congresso. Quer dizer que distraiu-se praticamente os membros do Comitê Central a propósito de 50 anos da independência. Distribuiu-se também na agenda praticamente sobre o segundo ponto que tem a ver com alterar o estatuto do partido. Mas não se deu praticamente o draft, quer dizer, os documentos que mostram quais são os pontos que vão ser propostos para serem alterados nesse estatuto. Por que não se deu esse documento? Porque dentro do estatuto havia a alteração, eu vou continuar aqui a ler para compreendermos juntos, não é? Para compreendermos juntos, não é? O que impediu os membros saberem quais artigos seriam modificados no Congresso. A preocupação do militante, só ele é o único que conseguiu abrir o olho os outros estavam todos distraídos praticamente na festa. Foi assim que o MPLA, não é? Praticamente vacinou os angolanos. Festa, distraição. Porque a lista estava a pensar já como é que vai se passar a festa para comeres e beberes e etc. O angolano está destruído psicologicamente através desse conceito, o conceito da festa. O conceito da festa. Gente que começa a fazer a festa a partir de segunda-feira até domingo. Quer dizer que a vida depende de festa, beberes e comeres. Então, isso é uma estratégia política montada pelo MPLA para abduzir psicologicamente os angolanos. E está a dar certo. É só ver para a qualidade dos cidadãos que nós temos no país. Muitos deles aqui na Europa é a mesma coisa. A vida é essa. Festas e mais festa, festa e mais festa, festa e mais festa, beber, dançar, beber, dançar. A única coisa que os angolanos vieram demonstrar, ensinar aqui na Europa é o kizomba, o kuduro. Mais nada. Agora, algo intelectual que os angolanos venham, por exemplo, ensinar
no estrangeiro, aqui fora os estrangeiros, não têm nada a ensinar. Fora do Kizomba, fora de Kuduro, fora enfim, essa vida desqualificada que os angolanos têm. Tudo isso foi uma estratégia política. Quer dizer, abduzir os angolanos. E isto vai continuar a ser. Por quê? Porque não temos estruturas qualificadas qualificada no saber para preparar o angolano. E o angolano vai continuar a ser esse ser humano que vai ser um bricoleur, né? Como se diz em francês, que vive praticamente de sorte, viver de sorte. Nunca tem um projeto. O próprio Estado também vive disso. Nunca tem um projeto para exercer, senão viver de sorte. É sorte e acabou. E assim vai andando o angolano. Mas os estrangeiros que estão a vir em Angola, que estão a fazer filho com as vossas filhas, eles têm um projeto. Vos conquistar o país porque vocês são idiotas. São idiotas. Vão vos confiscar o país e vocês vão continuar a ser escravos dos estrangeiros. A levar os sacos de arroz dos estrangeiros na cabeça, a trabalharem lá como escravos de novo no tempo colonial. É o que vai acontecer. Por quê? Porque os governantes não vejam isso. Os governantes estão preparados para fugir da Angola com os bilhões de dólares e irem gastar esse dinheiro fora do país. E nos países da origem dos pais deles e das mães deles. É isso que vai acontecer. Infelizmente é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Então diz que a preocupação do militante era de entender se de fato estariam a aprovar um documento cujo conteúdo e artigos ninguém havia recebido. Ao responder, João Lourenço mencionou uma revisão parcial. Quer dizer, o militante coloca uma questão séria. Ali está o problema. A seriedade não é do angolano. O angolano não é sério. Está aqui. Os que dirigem não são sérios. Você vai levar uma agenda que não está preparado. Quando este militante traz consigo essa preocupação, João Lourenço lhe responde que a revisão é parcial, garantindo que havia outra reunião para discutir o conteúdo da proposta, que seria finalmente alterada no Congresso de dezembro. O que eu já acabei praticamente de analisar com vocês há pouco tempo. O que significa dizer que está-se a alterar a cláusula e a reunião do Congresso que vai se fazer em dezembro é apenas para levantar a mão para aprovar. Mais nada. Porque se o voto fosse secreto, muitos dos militantes ou dos congressistas podiam chumbar essas propostas. Mas como vai se levantar a mão para ver quem é quem, então todo mundo vai levantar a mão para não ter problemas com o presidente João Lourenço. E vão aprovar a ratificação e o projeto do presidente João Lourenço vai ser implementado. E diz o que discutir conteúdo proposto seriam finalmente alterada no Congresso de dezembro. Por sua vez, o antigo secretário-geral do MPLA, Álvaro Boa Vida Neto, sugeriu ao presidente que se utilizasse apenas a expressão alteração, ao invés de revisão parcial. Porque a alteração não tem nada de revisão ali. Vai-se alterar praticamente o artigo o artigo em causa, que é para se privilegiar praticamente o projeto do presidente João Lourenço. Diz, com essa reunião, os militantes ficaram esclarecidos de que no Congresso Extraordinário de dezembro, o líder do partido alteraria o artigo dos estatutos do MPLA que define que o presidente do partido é automaticamente o candidato às próximas eleições gerais em Angola. Com essa mudança,
João Lourenço deverá manter-se na liderança do MPLA no Congresso eletivo de 2026. Esse era o objetivo. Alterar o artigo é para se chegar a esse objetivo. Durante a reunião, João Lourenço fez um discurso interpretado como uma forma de intimidação para quem deseja disputar a presidência do MPLA, utilizando uma analogia desportiva para reforçar a importância de respeitar os tempos eleitorais. A política é um jogo, dizia o presidente João Lourenço. A política é um jogo e, como em qualquer competição, só vence as equipas cujos jogadores se submetem à organização e disciplina qualquer competição. Referia-se o presidente João Lourenço no seguinte: a política é um jogo e, como em qualquer competição, só vence as equipes cujos jogadores se submetem à organização e disciplina do coletivo e respeitam as regras. Aqui tem 3 pontos. Quando o presidente João Lourenço diz que os jogadores têm que, quer dizer, no caso, os que querem disputar a presidência do partido, esses têm que se submeter à organização, quer dizer, têm que se submeter ao MPLA. E o que é o MPLA? O MPLA nunca aceitou múltiplas candidaturas para a presidência do MPLA. O MPLA sempre designou e nunca aceitou as múltiplas candidaturas. Por isso é que ele diz que tem que se submeter à organização. E a disciplina do coletivo significa dizer que vai se obrigar a maioria a votar, a maioria a aceitar praticamente o projeto do presidente João Lourenço. E assim, uma vez que a maioria vai aceitar esse projeto, então o resto cale-se, não falem nada e nem argumentem. E têm que respeitar essas regras que vão ser impostas. É este o projeto, vamos dizer assim, a situação em que está metida o MPLA. Essas lutas internas dentro do MPLA que não abonam em nada, o que diz respeito à democracia dentro do MPLA, uma vez que o MPLA é um partido democrático. Então há um problema sério, Queremos falar sobre o Para Já Servir Angola. Para Já Servir Angola foi reconhecido. O Tribunal Constitucional acabou por se pronunciar sobre o reconhecimento do Para Já. O Para Já, nesse preciso momento, é visto como uma mais-valia para a democracia em Angola, segundo o politólogo que acabou praticamente de tirar essas conclusões. Por quê? Por que se tirou essas conclusões? Porque Para Já diz assim, o politólogo David Sambongo diz o seguinte: hoje que a legalização do Para Já Servir Angola é uma mais-valia para a democracia em Angola, apostando num sistema bipartidário, imperfeito, com MPLA e UNITA. É verdade que as pessoas eram obrigadas a escolher entre os dois, mas tinha que haver um terceiro para poder praticamente... E não esquecendo que este terceiro vai ser praticamente como o chegamos do Moçambique, não é? Vamos tentar ver. Bom, segundo o Sambongo, diz que a legalização do Para Já vai servir para uma mais-valia para a democracia angolana, apostando num sistema bipartidário imperfeito, com o MPLA e UNITA no topo,
seguidos pelos partidos do Abel Chivukuvuku. Bom, diz, legalização do partido político para já servir Angola é efetivamente uma mais-valia para a nossa democracia, porquanto não se faz democracia sem partidos políticos. A forma mais acabada da participação política em função daquilo que está desenhado na nossa Constituição são os partidos políticos que detêm o monopólio da ação política em Angola, afirmou o David Sambongo. Mas a Lusa, o politólogo angolano, considerou que a legalização do partido Abel Chivukuvuku constitui uma alternativa, aliás, para os cidadãos angolanos, porque justificou, mais uma força, estarão ali para lutar, concorrer e apresentarem o seu projeto de sociedade. Isso é uma verdade. Mas o que eu queria aqui mais analisar, diz assim, a partir daqui, não é? Diz que o Para Já Servir Angola anunciou nesta quarta-feira que recebeu o despacho da anotação do Tribunal Constitucional angolano, permitindo ao projeto político Abel Chivukuvuku transformar-se num partido político. A decisão põe fim a um processo que se arrastava desde 2019, o ano da apresentação do projeto, que acabou por ser rejeitado em 2020 pelo tribunal, obrigando a espera 4 anos para uma nova tentativa de legalização. Sambongo admitiu, por outro lado, que esta legalização do Para Já, não é, como força política, poderá abalar a Frente Patriótica Unida. Plataforma política eleitoral composta pela UNITA e Bloco Democrático e Para Já, e que conseguiu 90 deputados nas eleições. Conseguiu 90 deputados nas eleições de 2022, pela lista da UNITA, sobretudo no que diz respeito ao Bloco Democrático. A Frente Patriótica Unida, FPU, pode estar um bocadinho abalado, e o mais prejudicado desta ação poderá ser, se não se trabalhar com afinco, o Bloco Democrático, que poderá ser a força política mais sacrificada neste processo, já que a UNITA tem militantes fiéis e também o Para Já pode ter muitos militantes, frisou o politólogo. Isso é uma verdade, o Para Já também tem muitos militantes. Não é? Mesmo aqui no Ocidente, vimos muita gente pronunciar-se pertencendo Para Já. Em relação aos discursos do presidente do MPLA e o chefe do Estado angolano, João Lourenço, que disse quarta-feira, na abertura da reunião do Comitê Central, usando uma metáfora futebolística, que o seu partido está longe de eleições internas. Esta declaração traduz-se em deixe-me terminar o meu mandato. O que é que nós queremos aqui? Queremos dizer que todos os politólogos são de acordo de que o Para Já, ao ser reconhecido, vai ser uma dor de cabeça, no sentido de que a Frente Patriótica Unida vai perder praticamente aquela pugnância que tinha no aspecto político e na representatividade da unidade dos 3 partidos políticos. Conhecendo o Abel Chivukuvuku como um animal político, é claro que nesse preciso momento vai trabalhar para impor as ações do Para Já Servir Angola, o que vai trazer a diminuição da participação do Para Já Servir Angola nas esferas de Frente Patriótica Unida. Isto vai se verificar. Mas nós tivemos a informação, o próprio Abel Chivukuvuku veio justificar-se, dizer que iria continuar
dentro do projeto dentro do projeto de Frente Patriótica Unida, e que com o reconhecimento do Prajá não alteraria em nada os projetos já aprovados e os compromissos que já se têm praticamente assinado dentro do aspecto da Frente Patriótica Unida. Esperemos que isto vai ser verdade. Esperemos que o Abel Vucu vai respeitar isto, o que para mim vai ser um pouco difícil, porque ele vai ter que trabalhar mesmo para vamos dizer assim, pôr a máquina do Prajá Servir Angola preparada para as eleições de 2027. Vamos lá ver se ele vai fazer, se ele vai priorizar a Frente Patriótica Unida quanto ao Prajá Servir Angola. Porque essa mesma crítica está a ser feita para com o presidente Adalberto Costa Júnior. A UNITA critica que o Adalberto Costa Júnior tem estado mais, vamos dizer assim, atento aos aspectos do funcionamento de Frente Patriótica Unida, aliás, que é a UNITA. Então, vamos lá ver se o Prajá Servir Angola não vai também cair na mesma tentação. E Prajá Servir Angola foi também legalizado como um projeto do presidente João Lourenço, um projeto político do presidente João Lourenço para destabilizar praticamente a Frente Patriótica Unida. É por este princípio que o presidente João Lourenço acabou por dar a ordem, não é, para o reconhecimento do Prajá Servir Angola. Meus amados, esses são dois pontos que eu queria aqui tecer com vocês. Mas tem um outro que é muito importante sobre a vinda do presidente Joe Biden em Angola. O presidente Joe Biden já não virá mais em Angola. Por causa do tufão. Só que nós nos deparamos com uma informação de que o presidente Joe Biden, quase a mesma data que ele poderia vir em Angola, marcou uma visita para a Alemanha, o que, na verdade, isto foi visto como um desprezo à pessoa do presidente da República, João Lourenço, e um desprezo também aos angolanos, porque eu sei que muitos vão dizer que, e é uma verdade, que essa visita de Joe Biden não vai resolver nenhum problema em Angola. É uma visita apenas para um projeto pessoal do presidente João Lourenço, como sendo o primeiro presidente que trouxe um presidente americano em Angola. Mais nada, isso serve para isso. E para também afincar os projetos comerciais, não é, dos grupos dos ambos dois presidentes. Porque não vai haver aí nada que vai ser do proveito do povo, mas é do proveito do índole pessoal. Não é? Dos grupos afeitos ao presidente Joe Biden, que vão vir investir em Angola. Mas em Angola ainda não tem condições apropriadas para empresários de grande calibre internacional investirem em Angola, porque Angola ainda, o liberalismo está a ser difícil a ser aceito, e a democracia está a ser também muito difícil a ser implementada. Temos ainda prisioneiros políticos ou prisioneiros por opiniões, enfim, o que mostra claramente que quando se aprisiona alguém por causa da opinião política, é claro que estamos perante a um regime autocrático. Não tem nada a ver com um regime democrático. Então, para investidores, isto cria dificuldade para investirem num país que tem essas condições, que não tem condições democráticas reunidas. É isso que os dirigentes angolanos deveriam estar a discutir toda hora. O presidente da República deveria estar a criar condições para que a democracia seja
seja efetiva em Angola, é isto que faria com que a comunidade dos empresários de renome internacional, e não só, sobretudo aquelas que são necessárias para Angola, viessem em Angola criar empregos. Mas enquanto continuarmos nessa de dar corrida àqueles que criticam, prisionar, bater, maltratar, matar e etc., aqueles que criticam, aqueles que praticamente querem contribuir com o seu ponto de vista para o melhoramento da vida dos angolanos, é impossível que os empresários estrangeiros venham investir em Angola. É impossível. Vai ser impossível. Porque Angola está a ser visto ainda como um país que é totalitário, um país que ainda está ainda no tempo da Guerra Fria, entendes? É isto. E o MPLA devia lutar contra esse demônio da Guerra Fria que praticamente captivou a consciência dos angolanos. Porque dos militantes, aliás, ou dos dirigentes do MPLA. Porque o discurso ainda de paz, nos tempos de hoje, fazer discurso sobre a paz, você demonstra claramente que você é alguém que tem ainda a concepção de criar, vamos dizer assim, ou desequilibrar, não é, a conquista do calar das armas que já é plausível no país, não é? Falar de paz, não existe guerra no país, mas falar de paz de quê? Que tipo de paz você vai continuar a utilizar como um meio de intimidar as pessoas? Quer dizer, é isso que acontece quando se fala de paz hoje. O MPLA, quando fala de paz, é uma maneira de intimidar, que se vocês não continuarem assim, essa paz, o calar das armas vai ser impossível, Então, tem que se parar com essa chantagem de falar sobre a paz, porque a paz já existe, o calar das armas. O que nós queremos é a efetividade da democracia. E os líderes, os dirigentes do MPLA, a aprenderem que o país é democrático e que nós temos que convencer os outros pelos nossos pontos de vista, não pela intimidação de uso de meios bélicos. Não é isso. Não é. Isto aí já está fora da questão. Isto aí é visto como pessoas ainda que estão na idade de pedra que pensam dessa maneira. Então, eu termino por aqui, meus amados. Eu espero que tenhamos... e também aqui o Nandô, não é? Nandô que decide praticamente de validar a sua candidatura para o Congresso de 2026. Ele quer validar para ser presidente do partido. Eu dizia naquela hora que entre os três, quem é que vai trazer algo de novo? Algo democrático. Será que o Nandô será um democrata ao ponto de democratizar o MPLA? Porque se o MPLA não for democratizado, Angola também nunca será democratizado. Será que o Nandô terá capacidade de democratizar o MPLA? Ou o Nandô vai vir também como outro João Lourenço, não é? Com arrogância, com controle, quer dizer, será que... Por que ele quer dirigir o MPLA se também é igual ao João Lourenço? Simplesmente porque os veteranos do partido retiraram a confiança ao João Lourenço, simplesmente porque os veteranos do partido não querem mais João Lourenço. Querem alguém que vai vir ali, mas que vai continuar com a mesma política antidemocrática dentro do partido. E o Higino Carneiro, será que é para se livrar do peso de consciência sobre a morte do presidente José Eduardo dos Santos, tentar fazer algo no sentido da família do presidente José Eduardo dos Santos? Qual é o projeto que esses candidatos têm? Nós gostaríamos que o Higino Carneiro, já que está a dizer que vai apresentar-se, o Nandô disse que vai apresentar-se, o Venâncio disse que vai apresentar-se, comecem a divulgar os vossos projetos. Queremos saber os vossos projetos. Que projeto é que vocês têm para com o MPLA? Porque se vierem para serem a mesma coisa como João Lourenço, então João Lourenço tem razão
de lutar contra vocês e não deixar vocês assumirem a presidência. É essa a verdade, essa é a verdade. Meus amados, muito obrigado e eu vos digo até a próxima. Espero que possas te inscrever na nossa página do Facebook, na nossa página também do YouTube. Do YouTube. Não queria também deixar aqui de argumentar, né, o afastamento do do Martins, não é? Na equipe da revisão do estatuto, porque foi-se ver que é a pessoa que vai praticamente, que não vai no sentido do presidente João Lourenço, por isso foi afastado. E temos também aqui informação da ex-diretora do PGR, acusada de venda arbitrária dos bens apreendidos. Isso aí vocês têm que compreender. Por isso é que a Isabel dos Santos não colaborou e não aceita colaborar com as autoridades angolanas. Por quê? Porque ele sabe que vão lhe confiscar os bens e esses bens vão ser vendidos para entrarem no bolso de os membros do partido, que são lourencistas, chamados lourencistas. São eles que vão beneficiar-se praticamente dos dinheiros que vão vir dos bens vendidos. É isto aí, não é? A recente exoneração de Eduardo Rodrigues do cargo da diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos vem de quê? Vem dos ativos SENRA da Procuradoria-Geral da República, PGR, está a ser amplamente elogiada por diversos sectores do meio jurídico, em particular pela classe dos advogados. Estes profissionais apontam que a sua atuação à frente da entidade teria causado danos significativos aos seus constituintes, destacando erros processuais que comprometeram a defesa dos cidadãos afetados. Quer dizer que é isso. Esta senhora aqui, não é? Esta senhora aqui, sem que os processos transitassem em julgados. Quer dizer, ela privava tudo. Quer dizer, é a malícia. E essa malícia, eles aprendem dentro do MPLA. Quer dizer, é a malícia. Há um problema. Meus amados, eu termino por aqui. Muito obrigado por nos seguirem. Nos seguem sempre. Divulguem o vídeo nos vossos canais. E inscrevam-se no nosso canal do YouTube. Está aqui o endereço, não é? @portal Reflexão Cívica. Podem nos seguir. E nós estaremos na altura de vos trazer as análises mais aguçadas na medida em que vamos ver o vosso interesse. Muito obrigado e eu vos digo até a próxima, meus amados.